Boa noite a todos, que Jesus nos permita momentos de reflexão e de paz. O tema da noite é emancipação da alma. Emancipação da alma é um assunto que consta nas questões 400 a 459 de O Livro dos Espíritos e também no livro Obras Póstumas, do item 24 ao item 29. Também pesquisamos no livro Um Terço da Vida, de Hermance Dufour. É um tema por demais interessante. Chico Xavier, em poema, nos diz: dia e noite no tempo simbolizam existência e morte na vida. Não há morte libertadora sem existência edificante. Não há morte proveitosa sem dia correto. Dia e noite apresentam ciclos da vida. O dia, a vida, e a noite, a morte. Para bem morrer, é preciso bem viver. Esses versos já nos trazem em profundidade o que nos fala o Livro dos Espíritos da questão 400 a 459. Emancipação da alma. Esse capítulo é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos. Ele trata de sono, sonambulismo, catalepsia, letargia, dupla vista, êxtase. Então, são assuntos referentes ao que nós vivemos, ao que nós experienciamos no momento enquanto dormimos. Nós passamos um terço da nossa vida dormindo. Paramos para pensar sobre isso? Qual é a influência que esse tempo tem na nossa vida diária? O que nós realizamos enquanto dormimos? Quais companhias buscamos? Que sintonias estabelecemos no nosso dia a dia que, ao dormirmos, ao nos desprendermos do corpo físico, vamos buscar? Como as experiências que nós vivemos no plano espiritual influenciam nas nossas escolhas no dia a dia? Quem vive 21 anos, 7 desses anos, 7, um terço, é dormindo. Será que dormir tem alguma importância na nossa vida? Será que faz parte, é uma das etapas que vão somar ao nosso processo evolutivo? Quem estabelecerá essa escolha? Bem, emancipação da alma. O que é emancipar-se? Emancipar-se é ganhar autonomia, é ganhar autoridade, é desprender-se daquilo que nós nos sentimos presos, ideias fixas ou outros atributos que não nos deixam usar de liberdade. Então, emancipar-se, a emancipação da alma é um fenômeno que acontece geralmente quando dormimos. Não significa necessariamente que só aconteça enquanto dormimos. Poderemos estar em um determinado local e lá simplesmente nos emanciparmos. Nós podemos nos desprendermos do corpo físico, porque a emancipação da alma é o desprendimento do espírito do corpo físico. Afrouxam-se os laços que nos prendem ao corpo físico e nós vamos ter a experiência no mundo espiritual. É preciso avaliarmos o critério
critério cognitivo de avaliação da realidade. Nós acreditamos que somos imortais? Nós agimos como imortais? Quando nós falamos em critério cognitivo da avaliação da realidade, isso é muito usado em quem é da área de educação. É porque a primeira forma de nós interagirmos com a realidade, o critério cognitivo dessa avaliação, ele passa por 3 etapas. E esse processo, ele nos leva, à medida que nós praticamos, à medida que nós agimos, à medida que nós atuamos, à medida da nossa ação se processando, a gente passa a analisar e a avaliar. O processo cognitivo da realidade, o primeiro critério, a gente pensa da seguinte forma: é verdadeiro? É verdadeiro? Segundo critério, a ética, que é uma reflexão sobre a moral. A moral varia, mas a ética é uma reflexão. É bom? É útil? Terceiro critério, o critério estético. É bonito? É feio? Como nós avaliamos todo o conhecimento de imortalidade que nós já recebemos e que nós consideramos positivo? Muitas vezes nós acreditamos, mas é um pouco duvidoso. Vamos buscar a confirmação de alguém. Eu não acredito fielmente naquilo que eu estou pensando, então eu busco me apoiar em alguém para que esse apoio fortaleça um pouco aquela etapa que eu acredito ser verdade, mas ainda não vivo aquilo. Quando nós agimos só, se for bom, se for bonito, se corresponder ao que eu realmente espero, então eu estou achando que imortalidade é real. Então, se eu estou nessa etapa, eu não estou sendo claro com a minha ética, com o meu processo cognitivo, que é a minha capacidade intelectiva de perceber a realidade. Realidade concreta e realidade abstrata. Mas é uma realidade que a gente vive. Emancipação da alma se dá no momento em que nós dormimos, o mais comum. Nós sonhamos? Quem sonha? Quem se desprende? É a carne? Quem vive as experiências e no outro dia tem o corpo físico cansado, sem saber em que lugar esteve ou de onde veio aquele cansaço. Quem sente isso? Nós sentimos. Mas o corpo físico, ele é um reflexo. Ele recebe o reflexo da ação do espírito e do perispírito. Com isso, nós registramos as emoções, porque nós interagimos no mundo espiritual com outros espíritos. O que nos move no dia a dia são as emoções, são os sentimentos que nos movem. Quando nós nos emancipamos, nós vamos em lugares, experienciamos vivências das mais diversas. Quando nós retornamos, por que não sentimos, não percebemos com clareza aquilo que nós vivemos quando nós estávamos em sono? Porque o nosso corpo físico,
limita o espírito. Nós não conseguimos sentir as sensações de uma forma muito clara por uma limitação física imposta pelo nosso corpo físico. Então, isso tudo é um manancial de um universo de conhecimento que consta dentro do Livro dos Espíritos. Por que Kardec perguntou isso? Enquanto o corpo dorme, a alma também dorme? Não. A alma vai viver outras experiências. Qual é a questão número 1 do Livro dos Espíritos? Que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aí tem duas informações interessantes. Deus é inteligência suprema, inteligência no mais alto nível, no mais alto patamar. Não há nada superior. Se é inteligência suprema, é o máximo da inteligência. Quando age-se com inteligência, se organiza intencionalmente aonde a gente quer chegar. Então, nos perguntamos, a emancipação da alma é algo aleatório? Nos acontece por sorte, por desvio de percurso, um pirlim-pim-pim, a gente dorme, ronca e acorda com a sensação, é uma coisa assim? Ou há um objetivo por trás da emancipação da alma? O que nós precisamos fazer para que o nosso momento de sono, a nossa emancipação aconteça e traga para nós um bem-estar? Questão 402 do Livro dos Espíritos. Sono tem um conceito muito interessante, sonos inteligentes. Nós encarnados, à medida que nós vamos atrelando o nosso sono a um processo natural que vai ser o nosso desencarne, porque ninguém vai viver aqui para sempre, há um processo natural de desencarne, porque o sono nada mais é do que um treinamento para o desencarne. Mas nós nos preparamos para o sono? Muitas vezes não. E preparar-se para o sono não significa fechar os olhos, amém, Jesus, em 5 minutos roncar. Não é isso. Preparação para o sono, principalmente para os sonos inteligentes, são ações diárias contínuas que vão trazer ao encarnado uma frequência vibratória elevada, porque nós vamos estar em conexão com o que há de mais elevado. Nós vamos estar em sintonia com a oração, nós vamos estar buscando sempre com muito otimismo a solução para os problemas que porventura nos visitarem. Nós vamos estar alimentando as esperanças dentro da nossa alma. Nós vamos estar retirando das dificuldades a capacidade de superação. Essa rotina construída na nossa vida vai fazer com que a gente atinja o nível de sonos inteligentes. Conceito do Livro dos Espíritos, questão 402. Então, sonos inteligentes, a gente tem, às vezes, a ideia de que estar o tempo inteiro pensando no bem. Sim, é estar pensando no bem. Mas não é pensar na hora de dormir. É uma construção encadeada para que, ao emancipar a alma, nós entremos em contatos com vibrações elevadas, com espíritos superiores, e possamos, nesse contato,
refazermos a nossa estrutura física, emocional, espiritual. Então, esses sonos inteligentes é um dos conceitos que nos convida à reforma íntima, à avaliação diária dos nossos pensamentos. Muitas vezes nós pegamos conceitos e absorvemos aquilo como real e não conseguimos a aplicabilidade no nosso dia a dia de uma forma simples, funcional e encadeada, como uma espiral que nos leve a um processo evolutivo. A gente para muitas vezes para admirar os espíritos nobres, ótimo, mas qual a nossa tarefa? O que nós estamos fazendo por nós para melhorar a nossa vibração e atingirmos aquela etapa em que ele já chegou? Eis o grande segredo da melhora da humanidade. No livro Um Terço da Vida, aliás, o nosso planeta Terra não está numa boa situação. Primeira vez que eu recebo, no início do ano, várias pessoas conhecidas, 6 casos de pessoas, famílias conhecidas, pessoas com câncer. Eu acho que até agora, o final do ano deve dar uns 50. Nunca aconteceu casos tão corriqueiros de tantas doenças, que hoje o câncer parece uma gripe. Parece que as coisas estão tão naturais ou tão próximas de nós que a gente não se assusta mais. E há uma coisa que nos chama a atenção. 1/3 da vida passamos dormindo. As vibrações que nós emitimos na psicosfera da Terra está criando uma camada de miasmas, verdadeiro cinturão de bactérias que estão se fortalecendo, geneticamente criando condição de impedimento para que nós consigamos nos emanciparmos no momento do sono. Por que isso está acontecendo? Porque nós emitimos vibrações energéticas muito pesadas. Existe, mas Deus sempre cuida de nós. Os espíritos elevados sempre buscam formas de nos auxiliar. Existem grupos chamados os faxineiros da luz, que no horário das 19 horas, antes de nós entrarmos no processo de dormir, antes de nós nos emanciparmos, é feita uma limpeza, uma higienização, e essa energia, esse cinturão miasmático, ele é retirado e levado para o Oceano Pacífico, para o magnetismo das forças das águas do oceano, para ser transmutada. E assim conseguir com que o planeta Terra continue mantendo a vida. Vamos retornar ao câncer. Muitas e muitas doenças que não estão sendo diagnosticadas, que não se sabe ainda a causa, são influências desse cinturão miasmático, porque nós, espíritos, não estamos conseguindo nos emancipar. E por que é necessário a emancipação da alma? O perispírito alimenta-se do fluido universal do globo. Se o globo está sujo, pesado, como é que nós vamos ter vitalidade? Não vamos estar frágeis à doença? Vamos. Então, é uma questão de nós avaliarmos todas as situações. Uma outra coisa interessante, além desse cinturão impedir, nós sabemos que nós
mantemos a nossa vitalidade? Através da alimentação, através do sol, através do cosmo, da energia do cosmo. Se nós estamos sendo impedidos por esta camada de alcançar esse patamar, nós vamos ter vitalidade? Não. Nós vamos estar cada vez mais com um número maior de depressivos, que é o que nós estamos vendo. Nós não temos essa renovação física, celular, e nós estamos murchando. Mas Deus sempre nos dá a oportunidade, nunca nos abandona. Por isso, há todos esses faxineiros fazendo essa higienização. Mas nós precisamos colaborar. Como colaborar? Quando, no dia a dia, nós precisamos manter o pensamento elevado, buscar nos mantermos como espíritos em uma frequência vibratória elevada, evitar ambientes que façam com que a gente, no lugar de você ter um dia feliz, simples, uma convivência leve, você venha a trazer à sua casa mental dor, frustração, sofrimento. Isso faz com que a gente cada vez mais adoeça. Então a gente tem que inverter, olha porque mais uma vez a gente tem que buscar o Evangelho, as lições de Jesus, para melhorarmos a nós espíritos, individualmente. E nós espíritas temos um manancial de conhecimento na nossa mão. Eu falei com o Fernando, meu filho, que assunto difícil que você me arranjou. Eu não te arranjei nada, foi você que escolheu. E realmente, é um assunto complexo, mas nos convida e nos abre os olhos o que devemos fazer antes de dormir. E não só antes de dormir, em todo o nosso momento do dia e da noite. Porque nós não sabemos como podemos acordar no outro dia e qual é a influência que isso pode nos trazer para as nossas ações no dia seguinte. E são tão sutis as investidas dos espíritos obsessores, das frequências baixas, que todo instante chega em nossa volta. Às vezes é uma música, às vezes é uma palavra, às vezes é uma atitude que a gente passa na rua e a gente vê. E aí a gente começa a vestir aquele pensamento, aquela ideia, e nós vamos plasmando, e nós vamos dando vida. E aí aquilo passa a criar um hábito. E aquilo que não era nosso passa a se tornar uma vivência nossa. E aí o que acontece? Para fazer a transformação é necessário educação espiritual. E a educação espiritual, ela não é repressora, ela é transformadora. Como nós transformamos um hábito? Criando outro. Não se pega um hábito e parte ele em pedaços para poder resolver. Não. Crie um novo hábito, dê vida a um hábito elevado para desfazer e desfazendo aos poucos a nossa frequência com aquele que é negativo. Jesus falou, o que falas procede do coração. O coração é a região do sentimento, a região das emoções. Então, que a sua boca fale o que procede do coração, é preciso a gente avaliar o que nós sentimos. E o que nós sentimos é que precisa ser transmutado para que a gente possa falar
e essa fala ganhe frequência, vibração, atinja outros seres animados e inanimados e provoque transformação. Então, é importante que a gente pense sobre a educação espiritual. Uma das dicas importantíssimas é a oração. Manter o pensamento elevado. Estar em oração não é Pai Nosso que está no céu na hora que vai dormir. É uma ação contínua, sempre. É aquela ação que você está o tempo inteiro pensando em Deus, pensando nos ensinamentos de Jesus, buscando dos ensinamentos de Jesus, o que eu posso aplicar nas pequenas ações do meu dia a dia, que vai me ajudar a transformar os meus hábitos, ou me dar um insight para que eu crie um hábito elevado e venha retirando de mim pequenos hábitos nocivos que fizeram parte da minha vida até agora. Então, a questão 400 a 459 fala da emancipação da alma. Emancipação da alma significa desprendimento do espírito. Enquanto o corpo físico cessa as atividades motoras e as atividades sensoriais, o espírito vai nos lugares. Isso explica muito porque gênios elegiam o horário da manhã, porque eles percebiam que no horário da manhã afloravam neles elevadas e nobres ideias. Isso explica também porque uma nobre ideia nasce em vários pontos diferentes da Terra. Porque ao emancipar-se, muitos espíritos se encontram em colônias para estudar, para trabalhar, chegando ao ponto de construírem projetos e quando o desencarne realmente acontece, quando há o seu retorno ao mundo espiritual, o projeto já está concluído. Olha que coisa interessante. Mas como nós falamos ainda? O que fala o Livro dos Espíritos? Qual é a temática da doutrina espírita? Deus. É imortalidade da alma. Evolução. Reencarnação. Comunicabilidade dos espíritos. Olha que manancial de conhecimento, que tesouro iluminativo nós encarnados temos nas nossas mãos para buscar aprender quem somos, o que estamos fazendo aqui, que não estamos aqui por acaso, e o que nós pretendemos fazer com o tempo que aqui estamos para evoluir. Então, a doutrina espírita vem nos convidar a estreitar essa relação. A gente fala muito do mundo aqui. A gente se vincula ao mundo aqui. A gente vai se apegando às coisas aqui. Porque nós vamos esquecendo dos compromissos que nós assumimos. Quando nós reencarnamos, nós já trazemos a passagenzinha de ida para cá e volta. Mas quando chega aqui, a gente começa a se preocupar com o carro, com a casa, com a roupa, com não sei o quê. E a gente, são tantos estímulos bonitos, e a gente esquece do essencial, que é a nossa própria evolução. O mundo físico e o mundo espiritual são dois mundos? Não. É um único mundo com duas faces. Nós é que ainda aqui não nos percebemos que vivemos transitando lá e cá. E essa reflexão para essa relação vai fazer com que a gente aumente a nossa responsabilidade diante de nós mesmos como seres imortais. Diante do que nós realizamos, diante da nossa relação com o outro
diante de nossa relação com o próximo, porque Deus é o centro de tudo. Imaginemos que quando Jesus disse, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Imagina, primeira instrução de Jesus, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amor a Deus. Deus é o centro de tudo. É como se fosse uma bússola, onde Deus é aquela agulha imantada e tudo gravita em torno de Deus. Quando nós saímos dessa conexão, nós entramos em aflições. Se nós pararmos para perceber, alguns de nós já passamos uma experiência de fazer um curso na casa espírita, ou passamos pela experiência de desenvolvermos um trabalho na casa espírita e de repente nos afastamos. Nos afastamos, vamos nos encantando com os estímulos externos, que são inúmeros. De repente, a gente é convidado sutilmente a um retorno, ou pelo amor, pelo convite de algum amigo, ou pela dor. Algum ente querido que se foi e a gente não sabe como lidar com a situação, uma doença que nos visita inesperadamente, ou um revés financeiro, alguma situação fazendo a gente voltar. Estamos falando da casa espírita, onde há estudo sobre a doutrina, onde há atividades no bem. Por quê? Nós precisamos, nos considerando espíritos, estarmos com nossa relação com o mundo espiritual tão livre e tão natural, a ponto de nós queremos aspirar às belezas da vida no mundo espiritual, e o mundo espiritual, através de nós, agir, através da nossa fala, das nossas mãos, através da nossa convivência, fazendo com que a relação mundo físico e mundo espiritual, que é um só, são apenas duas faces de uma mesma moeda, seja tão natural para a gente, a ponto de nós nos percebermos que nós estamos em sintonia com Deus, nosso Pai, e com toda a criação do universo. Certa feita, Bias de Priene foi um sábio da antiga Grécia. E a cidade ia ser invadida, ia ser destruída, e um rapaz o observava. Observava que enquanto as pessoas estavam pegando suas malas, suas roupas, fazendo suas bagagens, naquele tumulto todo, ele simplesmente caminhava. E um jovem, incomodado, devido ao conflito de todo mundo, fez assim: mas você não vai pegar sua bagagem? E ele respondeu: tudo que eu tenho, eu levo comigo. Olha que coisa tão elevada. Não há apego. Não abrindo uma janela. Se estamos dentro de uma sociedade onde nós temos a possibilidade de utilizarmos os recursos materiais, devemos usá-los com objetivos nobres. Não estamos aqui de jeito nenhum querendo negar a condição de quem tenha uma boa vida com relação aos recursos materiais. Não. Os recursos materiais são uma oportunidade que nós recebemos para usar em benefício daquela velha frase: multiplicar os tesouros. Use o seu tempo, use um pouco do que você tem em benefício das diversas formas que apareçam, para ajudar a progredir a sua cidade, a sua família, as pessoas com quem você convive. Então, nós não estamos negando isso. Mas quando a gente vê tudo o que eu possuo, eu levo comigo, mostra a sintonia que existe entre uma alma elevada. Se eu nada trago,
eu nada levo. Mas se eu trago muito em minha alma de espiritualização, é nesse contexto, é esta meta que será a minha meta quando aqui eu encarnar. E de forma nenhuma eu vou conseguir mudar o meu foco. Então, é importante estarmos atentos a essas questões. Livro dos Espíritos, obras póstumas, Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus nos trouxe lições impressionantes. Quando Jesus diz, onde está o teu tesouro, está o seu coração, é porque quais são os tesouros que nós elegemos como meta da nossa vida? Esses tesouros são tesouros perecíveis, que a ferrugem vai destruir? São tesouros que vão apodrecer, que são transitórios? Ou são tesouros da alma? Ou são tesouros em que eu vou conservar eternamente? Porque é importante, quando a gente fala do processo cognitivo de avaliação da realidade, não é uma realidade material, é uma realidade de espírito. Então, o que nós traçamos aqui tem influência do outro lado dessa moeda, como do lado dessa moeda nós também recebemos as consequências das nossas escolhas. Simples assim. Às vezes a gente quer falar assim, eu queria tanto mudar de vida. Por que não muda? Porque não quer. Porque não traça meta. Olha, eu quero ser... Não, tenho uma admiração por Chico. Chico, autoridade máxima no Espiritismo. Verdade. O que eu estou fazendo no meu dia a dia para traçar o meu caminho, para evoluir espiritualmente a mim mesma? Melhorando a si mesma, eu vou melhorar quem está à minha volta. A minha forma de falar vai ser diferente. Eu vou me desvincular da negatividade que está se tornando natural. Tem gente que ama a depressão. Eu estou com depressão. A minha depressão, Deus que me livre de minha depressão. Sai fora de mim. Eu vou dar um jeito, dar um signal para não estar nela. Não quero isso. O que falta? Trabalho no bem. Só que a pessoa que entra no estágio de vazio, o que a depressão causa é a falta de sentido existencial. Não é uma coisa que aparece de uma hora para outra. É algo construído. É algo em que nós deixamos que os outros pensassem por nós. É que nós deixamos que a sociedade ditasse para nós. É que nós nos omitimos. Nós não tomamos atitude sobre nós mesmos. Então a gente vai ser o que os outros querem. Então, depressão é coisa boa? Vou ficar em casa sem fazer nada, vou tomar remédio. Isso é horrível. Trabalho no bem, ajuda, é profilático a qualquer tipo de doença. E quem vai fazer essa escolha? Nós, espíritos imortais. Ora no mundo, ora na face espiritual, ora na face material. Mas é um mundo só. Então nada é aleatório. Nada aconteceu no pirlim-pim-pim aí, que uma varinha de condão e acordou e deu a gente aqui. Não, nós estamos cansados de ver as pessoas chegam, vivem um período e depois desencarnam. Por que o medo? Então, olha como Deus é sábio. Colocou uma etapa nossa como um treinamento para o desencarne. Mas quando nós nos apegamos muito, o que acontece? Nós vamos ter aflições, inclusive no nosso desencarne. Se nós aqui optarmos pelas coisas boas, se nós optarmos por sonos inteligentes, por estudo, por vibrações elevadas,
por momentos que nos enriqueça a alma, se as nossas escolhas for pelos bens que nós levaremos eternamente e internamente, com certeza nós estaremos vivendo aqui como espíritos imortais. E o que ganhamos com isso? Uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais em conexão com a natureza divina que há em nós e a natureza divina que há em torno de nós. Nós ganhamos felicidade. A gente vai viver essa etapa aqui felizes, porque estar aqui, estar do lado de lá, vai ser tão natural. Mas aí eu esqueci de falar. E a catalepsia? Parte do corpo fica imóvel e o espírito vai. A letargia, a catalepsia, a êxtase, o momento do êxtase é o mais elevado que há. É quando nós nos desprendemos do espírito e o nosso estado é quase de desmaterialização, de tão sutil que fica o nosso corpo, e nós estamos em ambientes elevados, de frequências elevadas. Então, a dupla vista, quando o espírito se vê em dois lugares, a gente já parou para perguntar por que Dr. Bezerra de Menezes passa uma mensagem ao mesmo tempo no Rio de Janeiro e em Salvador? São espíritos diferentes? Eu não vou dar resposta. Eu gosto de criar conflito. Eu gosto de pensar. Porque a doutrina espírita nos convida a isso. Espiritismo é buscar a razão por trás do conhecimento. Por isso tem a ética, a reflexão, a prática, a avaliação. Então, a gente precisa se esforçar nesse caminho para termos uma amplitude maior desse conhecimento, desse tesouro iluminativo que nós temos na nossa mão, que é a doutrina espírita. Então, fica aqui a mensagem. Emancipação da alma é um momento de libertação do espírito quando dorme, mas o que nós experienciaremos lá está na decisão da gente. É a nossa frequência que vai determinar. E como diz Deus, uma religiosa, Deus é o centro de tudo. Quando nós tiramos Deus do centro, nós vamos ter aflições, porque nós gravitamos em torno de Deus. Jesus é um ser que já está gravitando mais próximo a Deus. Nós ainda estamos um pouquinho mais longe, mas nós vamos chegar lá. Não podemos ficar só a admirar Jesus. Temos que pegar os ensinamentos de Jesus, traduzir os ensinamentos de Jesus nas entrelinhas. Jesus teve uma experiência interessante antes do martírio do Calvário. No Monte das Oliveiras, ele esteve com Pedro, com Tiago e com João, os discípulos mais próximos dele. E teve um momento em que ele afastou-se para orar e deixou eles três. Jesus estava para ser preso. Nesse mesmo período aconteceu um fato muito interessante. Eu sou apaixonada por Jesus. Ainda vou aprender tudo sobre Jesus. Tem uma eternidade pela frente. Quando Jesus transpira sangue, olha que coisa interessante. Transpirar sangue. Um espírito elevado, vestido uma matéria densa, tendo que sofrer, olha, o descenso energético para que aquele efeito acontecesse. Mas não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de Tiago, Pedro, que era tosco, e João, né? Que estavam com Jesus. E Jesus afasta-se para orar.
quando Jesus retorna, eles estão dormindo. Novamente se repete a cena. Jesus retorna, eles estão dormindo. Pela terceira vez, eles estão dormindo. Muitos de nós ainda estamos dormindo. Mas não vamos permanecer assim. Vamos acionar essa usina de vontade, de querer, porque nós diariamente estamos vendo como nós estamos convivendo com cada vez situações mais difíceis. Situações que nos assustam, que parece que o tempo da Idade Média voltou. A gente está nesse conflito, mas nós podemos fazer a diferença. Amando, exercitando no nosso dia a dia a paciência com o próximo. Não exigir do outro a maturidade que você já conquistou. Estudar, conhecimento é fundamental para que a gente... Olha, um dos mandamentos do Espiritismo, instruir-vos. É a instrução. Se a gente não vai pelo conhecimento, a gente vai pela dor. Aí vai buscar instrução para entender o que é aquilo. Então, nós precisamos fazer as nossas escolhas. E quando Deus, conta nos Espíritos que quando os Espíritos vieram visitar a Terra, na época de proclamada a criação, muitos retornaram, menos um, que ficou aqui a acender, nos campos dos corações humanos, a esperança. E a esperança nunca abandona a vida. Então, nós nunca podemos perder a esperança de dias melhores, de sermos melhores. Mesmo que tudo esteja contra nós, cabe a nós abrir os olhos, levantar a cabeça, olhar a vida de frente, colocando Deus no centro e a eternidade como a nossa meta. Muita paz a todos e muito obrigada.